Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 29 de outubro de 2024, terça-feira, sem passarinhos. Vai aparecer um passarinho aqui, aliás, um passarinho que eu absolutamente adoro, tenho uma fascinação por ele, mas não vai ser de maneira musical que ele vai comparecer aqui, mas sim de maneira cognitiva. Aliás, falando em cognição, está aí um bom eixo para o nosso episódio de hoje. Eu vou até relembrar, acho que ao longo de uma viagem recente, a gente acabou conhecendo um casal extremamente simpático, muito bacanas, tal, de Singapura. Acho que foi as primeiras pessoas que eu tive contato que eram e viviam em Singapura. Bom, eles voltaram para lá, o fuso horário é simplesmente brutal, não é? Mas mesmo assim a gente de vez em quando troca algumas informações, tal, e aí um dos temas que acabou se tornando ali pauta para conversa são essas barbaridades que têm a ver com mudanças climáticas, com a nossa completa incapacidade de... Talvez, sobretudo, porque Singapura tem uma série de ressalvas, né? É um regime bastante autoritário, né? Mas pelo menos é uma cidade que está tentando fazer ali, é quase um aquário, né? Quase uma ilha muito pequenininha, né? Eles estão tentando fazer ali esquemas de vida mais sustentáveis, reaproveitamento de água, reciclagem de lixo, né, florestas verdes, incentivo dos transportes coletivos, da caminhada, para as pessoas não usarem carro. Então eles só têm histórias bonitas para contar de lá, abstraindo obviamente o esquema político que é um pouco peculiar, né? E daqui eu só tenho, infelizmente, histórias de horror, mas o mundo também é bastante, digamos, generoso quando o assunto é histórias completamente incompreensíveis. E ele estava mostrando, ele mandou para mim alguma notícia que dizia respeito aos ursos polares. Ele falou, puxa, a humanidade poderia usar a razão e não usa. E aí a gente está sempre trocando dicas de livros. Eu dei a dica de um livro que eu estou lendo agora, que é justamente, se eu não me engano, a mente Evo, como é que é? Eu vou pegar aqui, eu vou dar o link como sempre para vocês, é o que eu sempre faço, eu coloco o link aqui na descrição, eu coloco o link no radinhodepilha.com, nosso canal no WhatsApp, etc. O livro se chama Herança, as origens evolucionárias do mundo moderno, que é uma tentativa de pesquisadores tentarem mostrar como a nossa espécie funciona ou deixa de funcionar, né, baseado, sobretudo, nessas descobertas com relação à evolução, ao comportamento dos nossos primatas, tal. E eu vou, aliás, até fazer uma pausa aqui, vamos deixar o nosso amigo de Singapura de lado, vamos deixar um pouco aqui os ursos polares de lado, e já que eu estou falando aqui de evolução e que eu estou falando de outras espécies, eu vou compartilhar com vocês um artigo muito curioso que envolve o corvo, justamente o corvo que eu acabei de falar. Né? O corvo, além de ser um animal inteligentíssimo, né, eu tenho especialistas que falam, olha, ele é um macaco voador, basicamente, porque ele tem a mesma inteligência de primatas. Não é? Ele tem a mesma inteligência, mas ele tem uma capacidade muito humana também, que é a capacidade do ressentimento. Quando um corvo fica magoado, ou por alguma razão qualquer, ele acha que você é uma ameaça, ou ele não esquece. Não só ele não esquece, como ele comunica isso de alguma maneira desconhecida para o seu grupo todo. Vale lembrar que o corvo é um animal social, né? Eles vivem em grupos que são chamados em inglês de murder, que é a mesma palavra para homicídio, né? Então um bando de corvos murder. Isso me faz lembrar de uma música dos anos 80 da Bauhaus, que a letra falava a murder of crows. Aí falava, bom, quem está assassinando corvos? Não, ninguém está assassinando corvos, é simplesmente o coletivo de corvos. Pois bem, então tem aí uma matéria inteira com relatos sobre, de repente, os corvos encasquetam com alguém e ficam tornando a vida dessa pessoa inferno. A pessoa não pode sair na rua, que eles ficam fazendo voos rasantes, eles ficam gritando quando a pessoa passa. Tem um infeliz ali que por alguma razão que ele não consegue lembrar, um grupo um enxame de corvos, um cardume de corvos, resolveu encasquetar com ele. Eles vão bater na janela do cara à noite. Os corvos descobriram qual é o ônibus que ele toma, eles vão seguindo o ônibus, eles vão esperar o cara no ponto final, eles vão esperar o cara na volta. Isso me faz lembrar de um filme que me apavorou quando era criança,
Aliás, eu sempre detestei filme de terror, filme de horror, eu tenho uma imensa dificuldade de entender qual é a atração de alguém por uma coisa dessas, mas foi o filme Os Pássaros, do Hitchcock. Eu era criança quando eu vi, sei lá, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei absolutamente apavorado, né? Por que diabos os pássaros, e pássaros que são normalmente bastante, sei lá, simpáticos, né? Sei lá, gaivotas, albatrozes, né? Essas criaturas bonitinhas que a gente tira foto, elas posam, tá? Pois bem, então no filme elas, espero que você não tenha assistido, Deus me livre, mas elas se rebelam, elas começam a atacar as pessoas e começam a assassinar as pessoas, é um Deus nos acuda, ok? Mas então, isso tem um fundo de verdade, porque, sobretudo na costa oeste dos Estados Unidos, tem inúmeros relatos de corvos que encasquetam com alguém, e a questão é, essa pessoa fez alguma coisa, existe a suspeita de que se alguém com um corpo parecido, com cabelo parecido com o seu, né, fez alguma maldade, os corvos podem confundir a identidade, mas o que é muito interessante é que corvos são capazes de reconhecer uma pessoa na multidão depois de anos e anos e anos. Os corvos reconhecem rostos humanos. Tem até aqui a notícia de um experimento, um pesquisador resolveu fazer um experimento, ele pegou, vestiu uma máscara horrível, uma máscara de gorila, de monstro, sei lá, uma máscara de monstro, dessa que você compra em loja de mágica, não é? Ele vestiu uma máscara dessa e ele aprisionou uns corvos, uns filhotinhos, e manteve os caras em cativeiro, que é uma situação para os caras muito estressante, e depois soltou. Certo? Ninguém foi necessariamente ferido aí. Né? O que acontece é que toda vez que ele saía com uma máscara, ele era atacado pelos corvos, por outros corvos, durante 17 anos. Veja, eles de alguma maneira, eles constroem, deve ter uma mídia social, ali, alguma coisa, uma lista negra, eu não sei, mas durante mais 17 anos ele era atacado toda vez que ele saía com a máscara. Aí ele resolveu, né, para fazer um grupo de controle ali, falou, olha, vou comprar outra máscara, outro monstro, né, quem sabe o problema é alguém de máscara. E aí ele fazia outras pessoas andarem com outras máscaras e não acontecia nada. De vez em quando um corvo ou outro se confundia, né, daí que vem essa história de eventualmente eles confundirem você com alguém que foi sacana, não é? Mas a questão é que eles guardam ressentimento, eles guardam rancor. E quem aqui já acompanha o Radinho há bastante tempo, sabe que eu tenho uma especial predileção pelo Nietzsche, e o Nietzsche é um dos que, sei lá, eu não sou exatamente o cara mais versado em filosofia do mundo, mas ele é um dos caras que vai apontar o poder do ressentimento na cultura humana, nos nossos valores, né? O ressentimento, quando a gente, sei lá, você não consegue ser feliz, mas a felicidade alheia te é uma ofensa pessoal. É uma ofensa pessoal. Como assim essa pessoa ousa ser feliz? Não é? Enquanto eu não consigo, eu sou impotente. Aliás, estou falando aqui com o professor Luiz Fugante da Escola Nômade, como sempre eu vou dar um link aqui para o Luiz Fugante, ele tem um canal no YouTube maravilhoso, ele fala bastante sobre o ressentimento. Então, pessoas que são impotentes, que não conseguem habitar a potência real da vida, não é? Pessoas que acham que tudo de errado que acontece é porque tem uma intenção por trás, né? Então elas são vítimas, e essas pessoas obviamente não vão deixar ninguém ser feliz, e aliás isso é uma excelente maneira de justificar por que eu tenho um tremendo ranço, para não dizer outra coisa, contra filósofos como Platão, que odeiam a vida, eles acham que o mundo, a natureza, o corpo, tudo isso é transitório, tudo isso é imperfeito, né? Que tudo isso não adianta você confiar, não adianta porque vai dar tudo errado, né? Então é um cara que não habita, né, o devir, não habita a potência da natureza, e é um cara ressentido, então ele vai inventar o quê? Um outro mundo perfeito, um mundo eterno, um mundo onde nada muda, onde ele não se decepciona, onde ele não é abandonado, não é? Acho que é por isso também que a gente fantasia com relação a cãezinhos em geral, porque veja, é um amor puro, perfeito, ele não vai jamais me trair, é uma coisa incondicional, porque, bom, em suma, eu estou fazendo uma completa divagação aqui, mas é muito importante. Eu vou dar um link de novo para uma conversa que eu tive com o ChatGPT sobre o ressentimento como força motriz da civilização, né? A gente tem plataformas inteiras que é baseado no ressentimento. Eu não sou feliz, né? Os outros, tem o voyeurismo, você fica vendo quem é feliz, quem não é, fica ali morrendo de inveja,
né? Mas aparentemente isso não é uma coisa só humana, né? O rancor, a raiva, a punição, né? Vem de outras espécies sociais também. Então, de qualquer maneira, fica aqui, eu vou dar o link para esse livro maravilhoso, eu vou dar o link para o Leia Vale a Pena, que é um projeto pelo qual eu tenho imenso carinho, que de vez em quando algum livro ali me toca o coração, ou me, sei lá, me abre as ideias, eu vou lá e comento a respeito. Tem vários livros ali, muitos deles sobre essa psicologia evolutiva, sobre questões comportamentais, né, maneiras da gente sair um pouco dessas armadilhas de pensamento, muitas delas pautadas pelo ressentimento. O ressentimento com a vida, o ressentimento com a alegria, o ressentimento com o orgasmo, o ressentimento com seja o que for, né? E a gente tentar embarcar um pouco mais nessa potência. Aliás, falando em potência, tem uma potência martelante aqui do lado do prédio, espero que isso não contamine a nossa relação aqui. Mas, bom, falei aqui dos corvos, falei de Platão, falei de ressentimento, falei de Nietzsche, falei do Leia Vale a Pena. Eu acho que vale a pena, falando nisso, complementar a história que eu contei ontem. Ontem eu contei uma história completamente mirabolante, uma história cheia de idas e vindas, uma loucura, né? Tudo começa com o imperador Constantino I, justamente aquele que teve uma visão, né, e ganhou uma batalha por causa dessa visão. Aí ele falou, bom, então essa visão aqui, acho que pelo visto dá sorte na hora de matar os outros. A visão era justamente o símbolo de Cristo no céu. Não é isso que dá não tomar água num dia quente, muito sol e tal. Ele teve uma insolação, ele viu lá o Quiro, que é aquele símbolo, né, o X com P lá, e pronto, aí o Império Romano inteiro era cristão. Mas então o que acontece, a história de ontem começa com esse cara, porque o Senado romano resolveu presentear ele com um camafeu, mas um camafeu gigante, né, 30 centímetros, então uma folha A4, uma coisa preciosíssima, espetacular, em que mostrava a família real, né, numa cena heróica, numa carruagem levada por centauros e atacando, eu não sei exatamente o que. Né, uma cena que na verdade não era lá muito duradoura, porque na verdade a família que aparece ali, o filho dele, o próprio Constantino manda matar, a mulher dele, o próprio Constantino manda matar. Então Roma sendo Roma, mesmo com o cristianismo não é, mas eu sei que esse tesouro maravilhoso, como eu comentei com vocês, ficou em Constantinopla durante muito tempo, até que os otomanos invadem Constantinopla, ok? Até que os cruzados, né, embora seja uma religião que prega o amor, a tolerância, né, tratar bem o seu irmão, né, os cruzados partem numa expedição absolutamente assassina, homicida, né, matando todo mundo no caminho, né, invadem Constantinopla, né, matam um monte de gente e o que eles fazem? Eles resgatam esse tesouro romano. Eu nem lembro mais como é que o tesouro... Aí o tesouro romano acho que é levado para a Europa, passa por um francês, passa por outro, vai parar na Holanda, fica lá na Holanda. A Holanda, naquele momento, século XVII, ela está começando a se expandir ali pela Ásia, pela Índia, né? E aí ela fala, tem uns caras lá cheios da grana, né? Tem uns príncipes mogóis, que são aqueles príncipes muçulmanos que estavam dominando a Índia. Os caras têm muita grana, eles gostam de comprar uns cacarecos aqui, vamos encher um navio de cacareco, vender para os caras, o navio afunda na costa da Austrália, né? E aí é uma completa confusão, né? Porque o que faz, o que não faz? A gente está afundado aqui no arquipélago no meio do nada, não tem GPS, não tem celular, não tem Elon Musk com Starlink, não tem nada. Né? Mas aí o capitão resolve, vocês ficam aí, eu vou pegar um barquinho para buscar ajuda, que obviamente vai demorar meses, porque a ajuda está a milhares de quilômetros. Aí o pessoal que fica ali nos arquipélagos acaba descobrindo que o líder era um completo sociopata, é um reino de terror, estupro e morte. Aliás, eu tenho uma notícia a mais, inclusive, para dar. Aí o que acontece, um belo dia o capitão volta, consegue salvar as poucas pessoas que não morreram ainda, consegue salvar os tesouros, leva os tesouros de volta para a Holanda, tenta vender de novo para o Mogol, o Mogol morreu, não tem mais para quem vender, isso vai parar no rei, aí o Napoleão se interessa, mas o Napoleão também cai em desgraça. Moral da história é isso, agora está em algum museu e pela primeira vez estava sendo exposto na Austrália, porque afinal dessa história toda que acontece na costa da Austrália, não é? E eu não tinha visto esse finalzinho, essa história toda que eu contei, faltava esse finalzinho. O que acontece depois que o cara volta e resgata todo mundo? É isso. Essa peça continua sendo cobiçada por ditadores e monarcas de todo mundo, não é? E essa história é muito pouco conhecida, eu achei isso muito, muito, muito bacana.
Então, para quem quiser ver essa história toda de cabo a rabo, são acho que uns 38 ou 39 posts no Twitter, né, aliás, eu pedi licença para esse historiador para usar, né, para usar a imagem que ele usou, ele deu a aprovação, deu a sua bênção, agora ele está informado, então eu fico feliz de poder divulgar o trabalho de alguém, vou dar o link para vocês. Aliás, é uma história muito curiosa. Será que não? Acho que eu não vou deixar isso um pouco para depois. Né? Vou deixar um pouco para depois, porque tem outras coisas bastante interessantes aqui. Uma delas, ontem a gente, quando estava comentando sobre cognição, já que eu estou falando aqui de cognição, numa outra conversa com o nosso amigo ChatGPT, sobre Aristóteles, sobre Kant, sobre Platão, etc., né, que o Kant já começa a se tocar que, olha, é o seguinte, a gente não tem acesso à realidade como ela é, a gente tem acesso através dos sentidos, os sentidos capturam uma parte da realidade e o que a gente não tem como ter acesso a não ser pelos sentidos, né? Se você tomou algum cogumelo engraçado, aquilo foi só uma alucinação, não é você tendo contato direto com nada, é simplesmente uma alucinação. Então, infelizmente, é a nossa condição, a gente está preso dentro da gente mesmo, o Kant já se tocou disso. Né, mas o que é interessante porque isso parece uma noção que eu também mencionei ontem, que é uma noção de um biólogo que chama Umwelt. Umwelt é um mundo à sua volta. Né? Então, eu mencionei, você sabe, você consegue imaginar como é que é a vida de, sei lá, um peixe elétrico num rio barrento, no rio Amazonas? Não consegue, porque esse peixe provavelmente vive num mundo de sinais elétricos, campos elétricos, olfato, a visão não é importante, né? Como é que é um Umwelt de um morcego? Você também não consegue imaginar, porque é tudo escuro, o cara ele constrói o mundo a partir de ondas sonoras, não é? Então cada criatura vive num mundo completamente inimaginável para nós. E tem um avanço interessante aqui, eu vou dar o artigo aqui, uns pesquisadores resolveram criar uma câmera que fosse capaz de registrar o mundo como ele é visto por outras criaturas diferentes. Então a câmera ela consegue capturar ao mesmo tempo, né, as 3 cores básicas, ela consegue capturar ultravioleta, que você não enxerga nem eu, né, e infravermelho, que você não enxerga nem eu. Então tem um artigo aqui muito bacana falando sobre isso e tem um videozinho curto no Instagram mostrando como é que é o mundo visto por um gato. Né? O gato é muito peculiar porque o gato praticamente não enxerga cor nenhuma. Né? As cores que um cachorro enxerga também é uma pobreza extraordinária. Eu não lembro qual cor que o cachorro não enxerga, ele não enxerga alguma. Né? Eu não sei se é vermelho, eu não sei exatamente qual que é. Mas eu sei que, cara, é bizarro. Né? É assim que o cachorro me vê, visto por uma abelha enxerga ultravioleta. Como é que é um mundo ultravioleta? Né? Aí também tem ali o mundo visto por um cavalo. O cavalo tem os olhos, a gente tem um olho na frente, certo? Que é muito comum em predadores. Os predadores normalmente têm o olho virado para frente. Né? Agora, se você é presa, se você está com medo dos predadores, você tem o olho dos lados, os olhos estão na lateral. Né? Uma vaca tem olho dos lados, um peixe tem olho dos lados, cavalo tem olho dos lados, certo? Certo. Como é que é a vista de um cavalo? É muito engraçado porque aparentemente ele não consegue compor as duas e fazer uma imagem 360 real. Né? Ali na frente fica exatamente na frente e não é muito bem claro o que tem ali. A mesma coisa para a vaca e a coisa vai embora. É lógico que isso é fácil para você visualizar animais que enxergam o mundo com menos recursos, ou talvez um ou outro recurso especial, mas a questão é como é que o mundo é visto, por exemplo, por aquele mantis shrimp, que é um camarão, já esqueci o que, esse camarão palhaço, sei lá eu qual é o nome do camarão. Nós temos 3 células, né, 3 tipos de cone nos olhos para detectar diferentes faixas de frequência, né? Mais ou menos em cima do vermelho, mais ou menos em cima do verde, mais ou menos em cima do azul. E a gente enxerga o mundo com esses 3, certo? Algumas pessoas têm 4. E elas têm uma fidelidade de cor que a gente nem consegue imaginar. O camarão, esse shrimp aí, esse mantis, ele tem 16 sensores diferentes de cor, incluindo ultravioleta e incluindo polarização da luz. Não tem nem como representar isso, não tem nem como representar. Aliás, quando eles representam a visão de uma cobra, é muito interessante porque a cobra vê coisas quentes, ela vê temperatura,
Aliás, eu comprei outro dia, achei para vender uma câmerazinha Xing Ling que se adapta no celular e ela passa a ver calor, É muito curioso, você chegar, sei lá, eu abro a porta da cozinha e vou pensar, será que tem alguma coisa aqui que está quente que eu posso queimar a mão? Se eu ficar olhando, eu não vou ver absolutamente nada. Se eu acionar a câmera, eu vou ver lá a torradeira praticamente incandescente, o ar à sua volta incandescente. É uma luz que está lá, eu só não consigo ver. A cobra consegue ver. Né? Essa câmera, obviamente, ela não vai transmitir para você como é que é um verso de um cachorro que tem um nariz extraordinário. Porque o cachorro, com aquele nariz extraordinário, ele consegue saber quem esteve num lugar, mesmo que o lugar esteja vazio, em quanto tempo faz que essa pessoa saiu, em que direção que ela foi. Né? Você fica olhando aquela sala vazia, você não vê absolutamente nada. Eu acho isso absolutamente sensacional, né? Porque tira um pouco a gente dessa posição que a gente se coloca, não é? Nesse salto alto, achando que a gente é, né, sei lá, o último biscoito do pacote, que a gente é feito na imagem do Criador. Então, desculpa, é um Criador que enxerga menos do que um camarão, né? É um Criador que não consegue detectar o cheiro de ninguém. Porque, cara, os nossos sentidos, a gente acha que é tudo, não é tudo, é apenas uma parte. É uma parte que foi importante durante a nossa evolução, né? A gente evoluiu em certas circunstâncias, isso favoreceu. Aliás, eu vou até dar um link interessante sobre evolução dos humanos acontecendo em tempo real. Brasil é o retrocesso, né? O retrocesso da espécie humana, né? Mas não, na verdade, no Tibete, os cientistas estão começando a identificar quais são as mutações que fazem com que o povo que mora naquela região tão alta, onde o ar é tão rarefeito, ele tenha conseguido desenvolver adaptações na sua hemoglobina para que eles consigam reter mais oxigênio, que aliás está em falta. Né? É muito curioso isso, porque para mim, eu sempre penso, né, que a gente não é a gente, você não é você, eu não sou eu não sou tipo um indivíduo, uma alma eterna, não, eu sou tudo que estava à minha volta ao longo da vida inteira. Então eu tenho dentro de mim o centro de São Paulo, a poluição de São Paulo, os barulhos de São Paulo, a herança lusitana, os programas que eu vi na televisão, tudo isso faz parte de mim, a gravidade da Terra, o sol que eu não tomei, eu deixei de tomar, tudo isso faz absolutamente parte. A hora que você pega um ser humano e coloca numa cápsula e manda para o espaço, ele imediatamente começa a adoecer. Porque ele depende de tudo à sua volta, ele depende da gravidade da Terra, ele depende da luz do Sol, ele depende das outras pessoas. Né? Essa ideia de que a gente é um indivíduo isolado é completamente... Mas voltando aqui para o nosso amigo de Singapura, por que a gente não consegue ser racional? E eu indiquei esse livro que eu acabei de mencionar para vocês, onde uma das conclusões, que aliás parece muito com o pensamento de Yuval Harari, que eu também, você sabe, admiro imensamente, que é o seguinte, nós somos racionais até a página 3, né? O que a gente chama de racionalidade, que é uma capacidade de tomar decisões objetivas com base em informações concretas, visando o nosso melhor, né, o nosso melhor, sei lá, objetivo, o nosso melhor benefício, é uma historinha de Araque, porque, como eu já mencionei aqui, um filósofo escocês, Hume, já falou, esquece, razão é escrava da emoção, a gente não consegue não ter emoção. Né? Mesmo que a emoção seja o ressentimento, continua sendo uma emoção. Né? E a razão, e aí eu volto aqui o Yuval Harari, isso eu falei para o nosso amigo de Singapura, ele falou, olha, desculpa, a razão não evoluiu para que a gente raciocinasse. A razão evoluiu, ou a nossa consciência evoluiu, para que a gente conseguisse convencer os outros de alguma coisa, ou para convencer a nós mesmos de alguma coisa, para convencer de que nós somos uma pessoa maravilhosa, ou então de que o mundo está contra nós, ou de que você é abençoado por uma divindade que por alguma razão qualquer escolhe uns e não escolhe outros. Então, veja, a própria perspectiva, essa narrativa de que a gente seja superior com relação a toda a natureza, porque nós somos racionais, é basicamente uma narrativa, uma mentira que a gente conta para a gente mesmo, né? Obviamente para a gente se colocar numa posição um pouquinho mais, digamos, privilegiada. Aliás, falando em narrativas e razão e convencimento, né, se você já ouviu alguma vez a frase
Insanidade ou loucura, né, tanto faz, é fazer a mesma coisa de novo e imaginar resultados diferentes. Quem falou isso? O Einstein. Parabéns, parabéns, sua memória é boa, mas infelizmente isso é completamente equivocado. Não existe nenhuma evidência direta de que o Einstein jamais tenha dito alguma coisa parecida, né? Nós temos uma abundância de cartas e textos, entrevistas e palestras do Einstein, então a gente tem uma boa noção do que ele efetivamente falou. Mas o que acontece é que o Einstein é o que, e aí eu vou te dar um link para um artigo aqui interessantíssimo, ele é um magneto de citações, mais ou menos como o Arnaldo Jabor, a Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, volta e meia aparece no Instagram, mesmo no LinkedIn, infelizmente eu já vi vários líderes de negócio, né, colocarem uma frase lá pomposa, né, meio categórica, né, bastante rebuscada, assim, aquelas que vão tocar o seu coração e fazer você pensar, e atribuídas a quem não devia. E normalmente quando eu encontro isso, não importa o cargo da pessoa, eu falo, olha, eu acho que vale a pena você dar uma conferida se a Hannah Arendt realmente disse isso, ou se o Gandhi disse isso, ou se o Dalai Lama disse isso, não sei quem, né? Porque 99% das vezes não, né? Aliás, é uma prática muito ancestral, bastante ancestral. Quando você hoje encontra, sei lá, um texto arqueológico que seria um texto novo de Platão, muitas vezes não foi o Platão, foi alguém que tinha ideia própria e botou lá Platão só para de repente ter um pouco mais sucesso de vendas. Então eu vou dar o site aqui. O cara é um cara que está passando a vida inteira, identificando citações falsas, né? E aí tem várias aqui, né? Olha aqui. Uma delas que é completamente ilusória, eu vou falar 5 delas e você vai me dizer qual é a única delas que é do próprio Einstein, tá bom? A primeira, imaginação é tudo, é o preview das atrações, é como se fosse um trailer do que vai acontecer na sua vida. Primeira citação. Segunda citação, de vez em quando a mente de um homem ela é esticada por uma nova ideia ou sensação e ela nunca volta às suas dimensões originais. Né? Qualquer umas coisas novas espicham a sua mente, ela não volta mais. Bonito isso. Terceira, disseram que não poderia ser feito, mas o louco não sabia disso, então o louco foi adiante e fez. Puxa, que bacana, né? Provavelmente para falar do Steve Jobs, do Elon Musk, sei lá. Humanidade inventou a bomba atômica. Nenhum rato no mundo imaginaria construir uma ratoeira. Profundo, também muito profundo. E aqui a última é: a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Ok? Qual dessas é do Einstein? Bom, para facilitar a sua memória de curto prazo, é a última, né? Porque o Einstein dizia que, na teoria dele, né, do universo em bloco, que passado, presente e futuro é uma ilusão. Ok? Então, o resto, não. São belas frases, são frases muito bonitas, são frases muito inspiradoras, né? E ele vai falar que várias figuras, sobretudo na língua inglesa, são ímãs de cotação. Mark Twain, Oscar Wilde, Winston Churchill, Benjamin Franklin, mas tem uma porrada dessas histórias. Mesmo outras culturas, aquela história de que você viva em tempos interessantes, como se isso fosse uma praga chinesa. Não tem nenhum registro dessa história. Eu acho que ele não falou aqui aquela história da oportunidade sendo igual ao ideograma da crise, né? Provavelmente também não. Então eu vou dar aqui um link para esse texto, espero que ele vacine você contra essa nossa tendência, né, de simplesmente babar ovo para frases que de repente pareçam ser originárias de alguma mente com uma certa respeitabilidade, com uma certa projeção. A gente infelizmente faz parte da evolução humana, inclusive, a gente sempre se deixar encantar por figuras com status superior, né? Não importa o que ela fale, por isso que você tem tantos congressos de felicidade, coaches disso, daquilo, e normalmente todo mundo é lindo. E já que eu estou falando de felicidade, todo mundo lindo, tem um artigo muito interessante aqui sobre algo que muita gente recomenda, já me recomendaram inclusive, não é mesmo? Que é meditar. Puxa, meditar, que coisa maravilhosa, não é? É grátis, não tem nenhum tipo de problema. Veja, meditar é uma coisa milenar, vem lá do budismo, vem da Índia, né? Eles meditam tal, e é uma indústria hoje que move, indústria, ok? Meditar é uma indústria, é a indústria da meditação e tudo que diz respeito, aplicativo, cursos,
O diabo, né, é uma indústria que move bilhões de dólares, certo? Certo. O que acontece, a gente já comentou aqui, que a meditação no budismo não é necessariamente exatamente como esses gurus, e normalmente são moças lindas, né, homens absolutamente sexy também, né, ninguém é feio, ninguém é pobre, é todo mundo bonito, é uma coisa muito engraçada. Aparentemente meditação é uma coisa de rico, né, ou bem nascido, ou gente com corpo perfeito. Bom, pois bem, então o que acontece é que, veja, no budismo, meditação vai muito além disso. Você tem que prestar, inclusive, atenção para a mortalidade do seu corpo. Você tem que imaginar cadáveres, você tem que imaginar a transitoriedade da vida. Não, o Buda não estava pensando em como você atingir um estado de mindfulness, né, para você poder trabalhar na Faria Lima, né, para você poder comprar um Porsche. Não, para você de repente atingir um estado em que de repente as preocupações com o mundo material, que provavelmente as pessoas já não têm tantas assim, porque já que é uma indústria de bilhões de dólares mesmo, o cara já está com o burro na sombra, não é? Então essa é a primeira questão. Primeira questão é que isso foi transformado numa mercadoria, isso foi transformado numa indústria e perdeu qualquer conexão com o coitado do Buda, com a Índia, não, virou uma coisa essencialmente ocidental. Né? É um produto que você, não importa a vida que você leva, você sai dali, vai brigar no trânsito, você sai dali, vai continuar sendo um CEO completamente desalmado, tanto faz. Né? Virou ali um remedinho. Mas o que acontece, e aí esse é o artigo que eu vou passar para vocês, que meditação tem riscos e ninguém fala disso. Ninguém fala disso, mas existem riscos, isso está sendo mensurado. É alguma coisa um pouco acima de 10%, entre 10% e 20% das pessoas pode tentar a meditação e se dar mal no sentido de ficar mais deprimido, no sentido de ficar mais ansioso, no sentido de ter alucinações. Então a ideia de que isso é uma coisa, que tem uma loira linda numa posição extraordinária, né, que meu quadril já não permite mais, num cenário absolutamente de sonho, né? Então veja, aquilo não funciona exatamente igual para todo mundo e para muita gente aquilo pode desencadear processos difíceis de reverter. Então, caso isso esteja acontecendo com você, você não está sozinho, caso você tenha receio, vale a pena procurar, né? Porque, de novo, isso é simplesmente uma indústria, né? Me chamaram a atenção agora para até tem um anúncio no Estadão, está tendo um congresso de wellness, de bem-estar, de felicidade, né? Vai várias monjas budistas, vai o diabo lá falar a respeito, mas veja, é uma indústria. É uma indústria e isso tem, obviamente, sei lá, tem algumas precauções a serem tomadas. Isso pode ser uma coisa leviana, pode não necessariamente fazer bem para todo mundo, mas é isso. Então a gente é uma criatura, a nossa espécie, cujo cérebro evoluiu para contar belas histórias. Se essas belas histórias coincidem com a realidade ou não, são outros 500. Né? Tanto é que ciência, que resolveu fazer um outro processo, que as histórias não necessariamente são tão engajantes, empolgantes, profundas, que dão sentido. Não, funciona pra caramba, mas obviamente funciona, aliás, admiravelmente bem, né? Tem levado o nosso conhecimento para fronteiras inconcebíveis. A gente está até descobrindo como outras criaturas vivem o mundo, a gente está descobrindo como que... É sensacional, mas nada disso compete com uma pessoa absolutamente sexy, maravilhosa, com cabelo incrível, né, ali provando para você que luxo mesmo é você poder meditar num jardim japonês. Né? Então, aqui vai ser um bom link para a gente compartilhar hoje. Tem duas histórias aqui que eu vou contar para encerrar, e elas vão dizer respeito a o quê? A uma coisa que eu adoro, que acho que é, na verdade, uma narrativa muito mais interessante, mais rica do que, sei lá, algum Papai do Céu, alguma coisa dessa, mas que é o seguinte, evolução, claro, certo? Uma delas diz respeito a esquilinhos, que são criaturas absolutamente admiráveis, um doce, que coisa bacana, esquilinhos. Pois bem, você deve lembrar de algum desenho na sua sessão da tarde em que os esquilinhos subiam na árvore para pegar bolotinhas, né, bolotinhas do carvalho, e pega essa bolotinha, enche a boca e vai esconder em algum lugar. A coisa mais fofa do mundo, certo? Certo. Aí se você olhasse do ponto de vista evolutivo, você fala, bom, faz todo sentido, né? O carvalho quer se perpetuar no tempo, ele quer se perpetuar no espaço, ele precisa espalhar as sementes dele.
Que tal, de repente, seduzir alguém aqui com algum tipo de estratégia para que essa pessoa, mesmo sem perceber, contribua nessa estratégia de reprodução, né? Então, tá bom, o esquilinho, então o carvalho faz a bolota tem ali dentro um monte de energia e tem uma sementinha, se aquilo cair no chão, aquela sementinha vai pegar aquela energia e bum, que beleza, né? Vai virar outro carvalho. Mas acontece que se o esquilo comer, não vai acontecer nada. Então, o que acontece? O carvalho faz um monte, o esquilo está sempre preocupado com o futuro, né? Ele não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, ele acaba pegando mais bolotas do que ele consegue comer, ele tem medo da desonestidade de outros esquilos, veja, isso não é um monopólio da cultura brasileira nem nada, né? Então ele vai esconder, porque senão os outros esquilos vão roubar, e ele vai botar isso no chão. Então várias coisas podem acontecer. Alguém comeu esquilo e aquilo fica no chão e vira um carvalho. 2, o esquilo, sei lá, não consegue comer tudo, aquilo fica no chão, vira um carvalho. Então, está funcionando bem, certo? Certo. Mas tem uma coisa muito interessante, que de tempos em tempos, 5 anos, sei lá, depende da árvore, depende da região, o carvalho produz 5 vezes mais bolotas. É o festival da bolota. É um tsunami de bolotas. Mil perdões, limpando um pouco a garganta aqui. Mas para o esquilo, o cara olha aquele festival de bolotas, o cara vai acreditar numa divindade, vai, sei lá, acender uma vela para o deus carvalho, sei lá, ele vai ser, é milagre, da onde saiu tanta bolota? Esquilos sendo esquilos, bolota em demasia, ele vai pirar o cabeção, ele vai pegar todas as bolotas que ele conseguir, vai se empanturrar, vai botar isso escondido em um monte de buraco por aí e tal, uma loucura, é uma festa. Certo? Certo. Por que isso acontece? E por que é só de vez em quando? Né? Veja que interessante, vamos ver se eu consigo explicar o raciocínio aqui. Veja, se de uma hora para outra o carvalho faz muito mais bolotas do que o normal, o que acontece? O número de esquilos era o número de esquilos de sempre, né? Ano após ano era a mesma quantidade de bolotas, mesma quantidade de esquilo, era um equilíbrio. Quando o carvalho faz isso, ele faz isso, entre aspas, sabendo, porque obviamente eu estou aqui antropomorfizando, ou seja, eu estou atribuindo vontades humanas numa árvore, mas de qualquer maneira. Né, o carvalho, quando ele faz isso, ele produz essa cornucópia, vamos chamar assim, né, ele faz de propósito porque ele sabe o seguinte: não vai dar para os esquilos comerem tudo, não vai dar, não tem tanto esquilo assim, né? Então isso obviamente vai fazer com que os esquilos espalhem isso para tudo quanto é lado, é uma festa para os esquilos e para o carvalho. Aí o que acontece? No ano seguinte volta tudo ao normal. Por quê? Por quê? Porque se ele mantivesse essa produção excessiva alta, no ano seguinte ia ter o dobro de esquilos, no outro ia ter 4 vezes mais esquilos e equilibrar de novo. E coitado do carvalho ia ter dificuldade para se multiplicar. Então o que ele faz? De tempos em tempos ele provoca um excesso que os predadores não conseguem consumir, e esse excesso aumenta a chance deles de multiplicação. Um fenômeno parecido, né? São as cigarras. As cigarras elas ficam debaixo da terra durante anos, normalmente um número ímpar de anos, 13 anos, 17 anos, depende da espécie, e aí o que acontece? Todas elas saem de uma vez. Todas elas saem de uma vez, mas é um absoluto tsunami de cigarras, né? Quem está aí no hemisfério norte deve ter visto isso. Por que isso? Simples, porque na hora que todas saem ao mesmo tempo, não tem predador preparado. Ninguém se preparou. Ainda mais num ciclo tão longo, e é um ciclo que é um número primo, não coincide com nada. Então é uma surpresa, pega os predadores completamente desprevenidos, os predadores podem fazer a festa que eles quiserem, podem se empanturrar até morrer, mas eles não dão conta e isso gera um excesso. Eu achei essa história absolutamente maravilhosa. E falando em excesso, e já que a gente mencionou rapidamente aqui na minha conversa com meu amigo de Singapura sobre a nossa completa incompetência, aliás, tem uma outra notícia aqui muito interessante: a ONU está alertando que estamos batendo os recordes de emissão de gases de efeito estufa. Sem parar, não adianta, pode falar o que quiser, eu, René, Greta Thunberg, tanto faz, a gente é incapaz de parar. Certo? Certo. Mas falando em carvão, muita gente queima o carvão, o Brasil queima carvão, ok, carvão. O carvão, se você pegar em qualquer parte do planeta em que o solo esteja relativamente, sei lá, né, não tenha sido virado do avesso, né, pela geologia, se você começar a cavar um buraco, você vai achar várias coisas, mas num certo ponto você vai achar carvão.
Se você continuar cavando, aí acaba o carvão, aí não tem mais. O carvão acontece praticamente no mundo inteiro numa profundidade parecida. E profundidade em geologia quer dizer tempo. Então, se você voltar no tempo, né, e ficar procurando por carvão, a hora que você chega a uma camada de 300 milhões de anos, aparece carvão. Se você continuar voltando no tempo, ou seja, mergulhando cada vez mais, cavando cada vez mais, quando chega em 360 milhões de anos, não tem mais carvão. Então todo o carvão do mundo, ele nasceu, ele começou e parou num período específico. Ele começou a aparecer há 360 milhões de anos e terminou, não tem mais carvão 300 milhões de anos depois. Por quê? E aí a explicação, obviamente, é evolutiva, não é nenhuma punição. Não. O que acontece? Plantas, né? A evolução conseguiu fazer a fotossíntese, a evolução conseguiu fazer plantas, as plantas começaram a invadir os continentes, mas as plantas eram plantinhas molinhas, elas não tinham tronco, elas não eram árvores, eram plantinhas, né? Até que a evolução conseguiu, sem mais nem menos, né? E algumas plantas conseguiram inventar a lignina. Lignina é o que faz a madeira, é o que faz com que uma planta seja capaz de criar um tronco que seja estrutural, né? Então, em algum momento, a evolução inventou a madeira. Maravilhoso, foi um sucesso, porque agora as plantas podiam ir para qualquer lugar, podiam enganar os esquilos, uma festa, tanto faz. Não, se bem que acho que não tinha esquilo lá atrás não, mas tudo bem. Então, de uma hora para outra, você tem uma súbita expansão da madeira, da lignina. Só que, veja, tudo no mundo, desde o começo, é um ciclo. Então você come alguma coisa, aquilo vira você, aí você morre, alguém come você e vira alguma outra coisa. Tem os decompositores, está todo mundo reciclando a coisa toda. Quando surge a madeira, quando surge a lignina, ninguém sabia decompor aquilo. As bactérias olharam aquilo e falaram, que diabo é isso? Eu não sei o que eu faço com isso. Os fungos olharam e falaram, meu Deus do céu, isso é indigesto, eu não consigo fazer nada com isso. Então as plantas com tronco que foram morrendo, foram caindo no chão, não estragavam e foram ficando comprimidas e acabaram virando o quê? Carvão. O que acontece é que depois de 60 milhões de anos, olha a escala de tempo da natureza e da evolução, as bactérias e os fungos falaram, eu sei o que fazer com isso. E começaram a decompor a madeira. Foram 60 milhões de anos em que o planeta não sabia o que fazer com a madeira, né? A madeira era praticamente um poluente, não é? Mas aí bactérias e fungos descobriram, pronto, qualquer madeira que cair no chão vai ser decomposta, né? E o que acontece? Parou de fazer carvão. Então, o carvão que existe, que está todo mundo extraindo da terra, queimando, sacaneando o planeta e tal, até hoje ele responde, acho que por uns 30%, eu não lembro, dos gases de efeito estufa, é uma coisa brutal. Veja, ele corresponde a um período onde o mundo não sabia o que fazer, a vida não sabia o que fazer com um produto novo. E aí o autor desse vídeo, que eu vou dar o link, ele é muito bom, o Stephen Mould, ele fala, é mais ou menos com plástico. A gente em algum momento, né, no século passado descobriu plástico, falou, nossa, que coisa maravilhosa, polímeros à base de carbono, que coisa espetacular, vamos usar em tudo, aí tudo é feito de plástico, não é? E aí o que acontece é o que a gente faz com esse plástico? A vida no planeta ainda não aprendeu a decompor o plástico e a gente está afundando em plástico. Tem plástico no meu sêmen, no seu sangue, no meu pulmão, no seu pulmão, em todos os lugares possíveis você tem plástico, porque simplesmente a evolução demora. Aliás, tem aí dos grandes dramas, eu sei que tem negacionistas que vão dizer, não, mas o planeta já foi quente assim e o mundo se virou. Se virou, mas demora, né? O que a gente está fazendo é aquilo que demorou 60 milhões de anos para acumular. Então, todo o carbono que foi acumulado com a luz do Sol ao longo de 60 milhões de anos, a gente está queimando em 200. Né? A gente queima em 200, esse gás carbônico volta para a atmosfera e, desculpa, a vida não consegue se adaptar tão rápido, a menos que a gente espere outros 60 milhões de anos, mas aí provavelmente não estaremos mais aqui, né? Nem o nosso podcast, nem os servidores, nem a nuvem, nem o chat GPT, nem ninguém. Né? Afinal, estamos produzindo zeros e uns, né? Zeros e uns, mesmo que uma civilização adiantada um dia consiga pegar um hard disk em algum servidor, fala que engraçado, tem zeros e uns aqui, o que será que é isso?
Esses zeros e uns são as suas fotos, esses zeros e uns são as suas mensagens, esses zeros e uns, que parece para os caras vai ser chuvisco, né? O que é isso daqui? É chuvisco, eu não estou entendendo, só tem 0 e 1 aqui, só tem esse sinalzinho aqui a colar. Né? Então é isso, quem sabe tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está produzindo, né? Mesmo essa nossa tentativa aqui de abrir os olhos de todo mundo e tentar esticar a nossa mente de um modo que ela não consiga mais voltar ao seu tamanho original, e não, essa não é uma citação do Einstein, né? Vai virar aí zeros e uns perdidos no universo, enquanto, quem sabe, alguma bactéria descobre o que fazer, né, com todo esse lixo que a gente produziu por aí. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio completamente delirante tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e voltou a marreta. E até amanhã.